Boa tarde, pessoal. Começar a aula de hoje, a aula dominical. A gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo. Estou gravando isso aqui no Zoom, então vamos ver se dá certo aqui. A gente vai falar da igreja de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e pelo que o Senhor está falando através dela e através das situações que a gente tem passado também. Nos ensina a ser mais temente, a seguir os caminhos de Jesus e permanecer fiel à tua palavra, Senhor. Me dê sabedoria e discernimento para ministrar essa aula conforme a tua vontade. Peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Então a gente já teve aula de Éfeso e Esmirna na semana passada com a Karen. E essa seria a terceira carta, né, no capítulo 2 aí de Apocalipse. Então ele já vem numa sequência aí que ele começa falando de alguns temas principais, né? Acho que deu para enfatizar bastante, tanto no culto quanto na escola dominical. E o primeiro tema é o amor, né? Que tem que ser o centro da nossa fé e da nossa vida. Depois ele fala de um contexto de um pouco mais de perseguição e sofrimento, pobreza, né? E agora a carta de Pérgamo vai falar um pouco mais sobre também perseguição, mas um pouco mais sobre a verdade, o que é a verdade nesse contexto e como que a gente pode aplicar para os dias de hoje. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler os versículos para a gente entender do que eles estão falando aqui. Deixa eu só Ele começa no versículo 12 do capítulo 2, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam nos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, aqui ele está enfatizando bastante essa luta, esse contexto dessa cidade, né, onde Satanás habita, e elogiando, né, inicialmente, que a igreja permaneceu fiel e, né, não renunciou à fé mesmo tendo perseguição, tendo uma pessoa cristã sendo morto, né, pelo império ali. E a gente vai ver algumas lições que a gente pode tirar disso aí. Então, a gente tem essa estrutura aqui, que é uma reconstituição do templo que havia na cidade de Pérgamo. Hoje, se vocês tiverem a oportunidade de ir até a cidade lá na Turquia, só existem ruínas, né? Foi muito da arquitetura foi
levada para esse museu que fica na Alemanha, em Berlim, reconstituído como se fosse na época onde o templo estava de pé na sua totalidade, né? E esse templo, né, era dedicado para Zeus e ele ficava no topo da colina, com a visão dessa da frente, né, e essa escadaria de frente para a colina, enxergando a cidade de cima para baixo, né? Então, era justamente para mostrar a preponderância de Zeus e o governo dele sobre aquela cidade. Então, enfatizei primeiro esse versículo aqui, que ele começa falando: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, né? E, bom, Pérgamo era uma cidade muito importante, né? Tanto economicamente, politicamente, culturalmente, religiosamente. Ela já tinha sido capital da província da Ásia, no Império Romano, então politicamente tinha essa preponderância, né? E naquela época, um pouco antes de Jesus, eles estavam começando o culto a César também. Então, é uma das cidades onde mais se fazia esse culto, né? Que nada mais é que é uma cerimônia, vamos dizer, secular, né? Em que você professa que o César, o imperador, é o Senhor. Esse era o desafio para os cristãos, né? E esse templo ficava no topo da cidade, né, nessa colina. Nesse topo da Acrópolis, né, que era a parte mais alta da cidade, também tinha uma grande biblioteca, então uma cidade muito importante em termos culturais também, por causa dessa biblioteca. Também tinha não só na parte alta, mas toda a cidade tinha uma preocupação muito grande com a saúde. Então, tinha um certo deus lá do panteão da mitologia que era uma serpente, né, que cuidava da saúde dos cidadãos, né? E foi até o símbolo que hoje é utilizado em muitas faculdades, muitos hospitais, que é aquela serpente, né? Então, uma cidade realmente muito afastada dos valores de Deus, né? E totalmente idólatra, seja para deuses mesmo, seja para o imperador ou para o próprio ser humano, né? No sentido de cuidar da própria vida, afastado de Deus. Então, é esse contexto que Jesus fala para a igreja. Eu sei onde você vive, e onde você vive é onde está o trono de Satanás. Basicamente, todo esse contexto de oposição a Deus e na, na força do homem, né? Até tem o versículo que fala de Antipas também, eu não sublinhei muito, mas Antipas foi morto porque ele não confessou César como Senhor, né? Ele se recusou e nisso ele foi morto para fazer vistas, né, para os cristãos, para ver se eles desistiam, né, ou se enfraqueciam, mas pelo visto teve o efeito contrário na cidade. E Jesus começa falando, né? Eu sei que onde você vive, onde está o trono de Satanás, então um lugar bem difícil de o evangelho prosperar, né? De as pessoas permanecerem na fé, fiéis a Deus, né? Na sequência ele já pontua tudo, você permanece fiel ao meu nome. Então, apesar de todo esse clima
de oposição, de idolatria, de moralidade, Jesus elogia o pessoal aqui de Pérgamo e fala que eles permaneceram fiéis ao nome de Jesus. Isso me remeteu a algumas coisas, né? E principalmente acho que é bom a gente cruzar um pouco os estudos. Então, o que me veio muito à mente foi a questão da cidade, né? Que a gente tem visto bastante esse tema, principalmente no livro da Igreja Centrada. E em algumas partes eu trouxe aqui para a gente pensar na nossa relação, nosso relacionamento com essa cidade, com essa cultura. Então, o Tim Keller vai falar ali nos capítulos que a gente está lendo, ele fala assim, de Gênesis 11, né, que seria mais ou menos ali a Torre de Babel, até o Apocalipse, a Babilônia é representada como o epítome da civilização construída no egoísmo, no orgulho e na violência, a suprema cidade do homem. Os valores dessa cidade contrastam totalmente com os valores da cidade de Deus. Mesmo assim, aqui os habitantes da cidade de Deus são convocados a ser os melhores residentes dessa cidade do homem em particular. Deus manda que os exilados judeus não ataquem, mas busquem sua paz, que amem a cidade enquanto crescem em número. Então é interessante que os cristãos estavam ali em Pérgamo, né, assim como estavam na Babilônia, estavam em tantas outras cidades aí que Deus alcançou, né, através da sua palavra. E nesse contexto, pelo menos da Babilônia, Deus fala para eles ficarem. Interessante, porque em Jeremias 29, ele vai falar, surge um falso profeta, né, que chama Ananias, e ele começa a falar, não, a gente tem que sair daqui, Deus vai livrar a gente, e confia em Deus. E aí Jeremias vai contradizer, né, trazer a palavra do Senhor falando que não, que eles teriam que ficar lá durante o exílio, durante 70 anos, e para eles construírem casa, fazerem família ali, porque eles teriam que passar por esse período. E depois desse período, Deus promete que faria uma nova aliança, né? Que colocaria a lei no coração dos israelitas. Né? Essa tensão, né, que a gente vive, tanto aqui em Pérgamo, né, na Babilônia, e também em outros contextos como em Jonas, né? Jonas foi mandado para uma cidade que não era crente, vamos dizer, né? Uma cidade idólatra. E titubeou, ele odiava a cidade, né? Não queria que Deus estendesse a sua misericórdia para aquela cidade idólatra, né? E Deus está falando aqui para a gente estender essa mão, buscar a paz nessa cidade e amar essa cidade enquanto crescemos em mundo. Então, eu fiz esse paralelo, né, porque fala bastante nesse contexto aqui de Pérgamo, que era um contexto de cultura grega, de cultura idólatra, de domínio romano, né, onde a política era dominada pelos romanos, né. Então, qual é o nosso papel nesse contexto em que nós temos tudo para perdermos a nossa fé? Né? Como que a gente vai permanecer em Jesus? E uma das saídas que Jesus enfatiza muito é a verdade. Né? Ele começa falando em Éfeso sobre o amor, né? Acho que o amor é essencial para a gente manter a nossa fé
firme, né? E aqui ele fala que a igreja de Pérgamo não renunciou à fé em mim, né? Que seria a fé na própria pessoa de Jesus Cristo. Acho que a gente precisa, mais uma vez, retomar o que seria isso, né? A gente fala, não, eu acredito em Jesus, mas o que você acredita exatamente, né? E acho que é isso que a gente precisa estar sempre, tipo, toda pregação, toda aula, a gente precisa sublinhar de novo e enfatizar qual que é a obra de Jesus Cristo, né? Então, o que é a fé em Jesus? É a fé na obra e na pessoa, não só o que ele fez, mas no que ele é. E o próprio João, não por acaso, né, ele que escreveu o Apocalipse, então os mesmos temas de amor e verdade vão permear todos os livros que ele escreveu, né? Seja as epístolas, né, de 1º e 2º João, seja o próprio Evangelho, né? Então ele fala em 1 João, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama também o que dele foi gerado, ou seja, se você ama o Pai, você ama o Filho, né, Jesus Cristo. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Espírito da cidade, desculpa que eu tô lendo, mas citando aqui João 14:6, né, e João 8:32, que acabaram ficando bem famoso esse João 8:32 por outros motivos, mas são aqueles versículos bem conhecidos, né? O João 14:6 é o que Jesus fala que ele é a verdade, a vida, é o caminho, a verdade e a vida. E em João 8:32 é que a verdade vos libertará. Quem vai libertar? Quem que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus. Então, isso que Jesus está falando, né, que eles não renunciaram a essa fé, e João ele vai enfatizar bastante, tanto em Apocalipse, nas epístolas e no Evangelho. Isso que a gente tem que sempre relembrar, né? No que a gente acredita e quais são o que é o cerne da nossa fé, que a gente não pode abrir mão. Se a gente abrir mão disso, a gente está entrando em terreno muito perigoso. Ao mesmo tempo, eles não renunciaram a isso, né, mas permitiram que outros ensinos adentrassem a igreja. Então ele fala, no entanto, tenho algumas coisas contra você. Jesus até é bonzinho, né? Ele fala, tenho só algumas coisas contra você, que ele fala do apego aos ensinos de Balaão, né? Que Balaão foi um guerreiro que lutou contra Israel e ele ia lançar maldições sobre Israel. Deus fazia com que as palavras que saíam da boca dele fossem bênçãos, né? Ele não conseguia machucar, entre aspas, o povo de Deus. E aí ele tomou uma estratégia de introduzir idolatria e imoralidade por meio de mulheres, né? Mulheres que iriam seduzir e jantar com israelitas, iam seduzir eles para fazer eles se desviarem. Então, ele faz uma comparação disso, né, com os nicolaítas, que é um grupo basicamente que não pregava isso que João está falando aqui, né? A fé em Jesus Cristo, obedecer aos mandamentos, né? Amar os nossos irmãos, essa verdade que eles estão deturpando e que em oposição já foi citado na carta para os Efésios que eles odiavam esse ensino dos nicolaítas, né?
Então, um ponto negativo aqui para os pergamitas, né, tinham permitido esse tipo de ensino adentrar. E acho que a gente tem que estar sempre refletindo, né? Qual que é por onde estão entrando esses ensinos, né? Qual é o nosso envolvimento com os ídolos modernos, as imoralidades, as idolatrias. Às vezes a gente tem uma motivação boa no começo, mas no decorrer a gente acaba abrindo mão de alguns valores que são importantes para Jesus, né? Então, que a gente não venha ter a orelha puxada, com que a gente pode manter a nossa fé, se manter fiel, como Jesus falou que os pergamitas tinham permanecido no cerne ali, né, na fé em Jesus, mas ainda mais, né, toda a nossa doutrina, como que a gente pode manter isso. E esse contexto de cidade é muito difícil, né, porque como que você vai se blindar, né, desse dessa contaminação, entre aspas, né? Você se fecha, você não dá importância, né? Então, nossa relação com a cidade, com a cultura, é muito importante, né? Por isso que o livro que a gente está lendo da Igreja Centrada eu acho bem relevante nessa discussão. E acho que uma das conclusões do Tim Keller para essa tensão, né, que vem da cultura idólatra contra a cultura de Deus é a cultura do reino. Eu sei que a aula não é sobre igreja centrada, mas acho que ele desemboca bem nessa discussão que a carta de Pérgamo traz, né? Que é a discussão de verdade, né? Então, como que nós podemos manter a verdade, como que podemos ser uma igreja não só relevante, mas transformadora no isso que a gente está, né? Transformadora de um modo que não seja pela força, vamos dizer, né? Então, Tim Keller ele cita outros autores para falar que a igreja não deve ter poder político, né, nem controle do Estado, mas a missão da igreja é ministrar por meio da palavra para ganhar pessoas e tornar discípulas, né? E aí as pessoas vão para a sociedade e refletem os valores do reino de Deus. A igreja é o principal meio de propagação do reino de Deus, né? Não só de salvação, né? Mas também de modos e hábitos que a gente precisa instaurar no nosso dia a dia e repensar, né, nas coisas que a gente faz, como que a gente faz, seja música, seja as nossas, os nossos valores, a nossa família, né? Ele fala que cada aspecto da nossa vida, vocacional, civil, familiar, recreativa, material, sexual, financeira, política, deve ser apresentado como um sacrifício vivo a Deus, né? Citando Romanos 12, 1 e 2. Então, essa cultura do reino é que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para que a gente seja uma igreja segundo o coração de Cristo, né? Que a gente possa ter esse amor, né, que é bem enfatizado na carta para Éfeso, a gente possa sofrer também e ser humilde, né, nas tribulações, na pobreza, como Esmirna, e na verdade a gente se manter fiel à doutrina, né, o que o Espírito Santo ministrou no coração
das pessoas que acabaram escrevendo a Bíblia, sobre a divindade de Jesus, sobre a obra que ele fez aqui, que ele morreu pelos nossos pecados, que nós somos pecadores, né, que precisamos, e que a gente não pode chegar até Deus sem Jesus. Então, esse é o contexto que a gente vive, né? A gente vive numa cidade super grande, São Paulo, que tem uma cultura própria, acho que tem várias facilidades, né? Estar numa cidade grande, mas tem vários desafios grandes também para a igreja, né? E a gente não se isolar, seja num gueto religioso ou étnico, como que a gente pode dialogar com essa cultura de maneira a mostrar os valores do reino, mostrar o amor de Deus e mostrar a verdade de Deus, né? Que acho que principalmente a verdade hoje está muito dissipada, muito perdida, né? Mas acho que o próprio Espírito Santo ele vai tocando no coração das pessoas para uma necessidade de algo mais eterno, mais permanente. E a palavra de Deus é isso para a gente, né? Essa segurança nossa. E a gente não obedece religiosidade, né? Acho que essa é uma das grandes preocupações aqui. Acho que toda obra de redenção, ela começa com Jesus, com o próprio Deus, com o Espírito Santo, que nos tira dessa condição de perdidos, né? E nos traz para perto de Deus, apesar que a gente continua com essa natureza, mas a gente está penso a buscar as coisas do alto pela obra de Jesus na nossa vida. Então, acho bem importante, né? Parece meio teórico, mas na verdade é super prático, né? Então, a gente se reunir como igreja, continuar orando um pelo outro, continuar e tentar cada vez mais fazer discipulados, fazer células, acompanhar um ao outro, e demonstrar esse amor. As pessoas vão ser atraídas pelo amor de Deus, vão ser atraídas pela palavra e pela verdade que tem em Jesus Cristo. Então, acho que esse é um pouco do que Jesus está falando aqui, das preocupações dele, né? Apesar de ter dado uma bronca, né? A igreja, ele dá uma repreensão, fala para a igreja se arrepender e que haveria recompensa, né? Então, fala do maná, fala de uma pedra branca que seria uma alusão assim a sei, né? Quando você dá um presente pro seu namorado, né? Tem um nome escrito. Essa fidelidade que a gente tem não é só a nossa força, mas Deus que nos ajuda e Deus que inicia esse trabalho na gente. Então, possa continuar firme aí nos nossos estudos, que vocês possam refletir, que a gente possa refletir também sobre esse tema tão importante, né? Porque a palavra de Deus não é só para a igreja. Ela é um instrumento da igreja para abençoar todo mundo. Assim como Deus pediu para Abraão para abençoar todas as nações da terra. Acho que a gente também tem esse chamado e a gente não se não fuja, né, dessa missão que Deus nos deu. Se você não conhece ainda Jesus, que você possa buscar, possa conhecer, acho que pode
pode começar lendo dos evangelhos, né? E depois o Novo Testamento. Acho que é um bom início para você descobrir quem é Jesus, qual o caráter dele, por que que ele é Deus, por que que o sacrifício dele é suficiente para a gente ter acesso a Deus e isso ele se tornou nosso Salvador também. E agora ele está lá nos céus intercedendo por nós e está falando continuamente aqui através de Apocalipse também. Ele falou, né? Acho que os cristãos daquela época já estavam meio ansiosos de receber alguma instrução, né? Alguma confirmação. Então Jesus vem falar aqui em Apocalipse e ele fala ainda hoje, né? Que a gente precisa abrir nosso coração para nos fale através da palavra dele, através do Espírito Santo, né? Que ele possa conduzir cada um, não só no nosso servir, mas também no nosso dia a dia, nas nossas famílias, no nosso trabalho, que a gente possa refletir essa cultura do reino e fazer uma certa oposição a essa cultura do mundo. Que Deus abençoe todo mundo, que vocês tenham aproveitado esse material. Isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.